Olá, desbravadores! Aqui é o Paladino e regressando o ABC dos games, hoje a versão 2. Facilitando a minha vida, pois daí não preciso explicar toda a temática para vocês. No vídeo de hoje teremos a letra E, F, G, H, I. E diferente da anterior, um pouco carente de clássicos. Na verdade, algumas dessas letras foi bem complicado conseguir extrair qual é que era o título eleito. Espero que tenha ficado bom, lembrando que essa é a minha opinião, e claro, com base nos jogos que eu conheço, talvez numa letra dessa tenha um jogo fantástico que eu simplesmente não conheço. Então, se você tem uma opinião diferente, deixa ela aí nos comentários que a gente vai adorar ler. Se ainda não assistiu o primeiro vídeo, não perca ele, está aqui nos cards ou na descrição, é importantíssimo para entender a mecânica desta playlist. Mas chega de papo furado e vamos comigo desbravar o alfabeto dos games! Começando pela letra E, e o escolhido foi Excite Bike. Esse é o outro jogo clássico, um jogo de corrida de motos que foi lançado em 1984. Embora ele pareça simples, ele tinha ideias muito originais, como elementos do cenário tentando te derrubar, mas esse jogo sujo também valia para ti. Você poderia sacanear os adversários tentando derrubá-los. Esse estilo não te lembra algum jogo bem mais recente? Excite Bike tinha apenas 5 pistas. Eu sei, isso parece muito repetitivo, mas ele inclusive tinha uma possibilidade de criar pistas novas, o que para essa época é uma inovação quase divina. É uma pena mesmo que essas pistas você não conseguia salvar, até porque o cartucho não tinha nenhum tipo de bateria nem nada do gênero. E como não podia ser diferente, este é mais um daqueles jogos que eram encontrados nos cartuchinhos, aqueles amarelinhos, sabe? Do Polystation, os 312.001. Então muita gente jogou ele. Duvido que você não conheça, mas se não conhecia, fica aí a dica. Um excelente jogo, divertido pra caramba, pena que não dava pra 2. Um jogo curto, básico, mas com a característica principal que todo jogo deve ter. Extremamente divertido. E ainda pode ser considerado um ancestrais de clássicos como Road Rash. E só de lembrar dele me dá muita nostalgia. O jogo foi publicado pela Nintendo, quase deixei passar esse detalhe, e faz parte daquele pacote inicial dos jogos de NES. A letra E não tinha muitos títulos para se escolher. Na verdade, Excite Bike é um jogo até simples demais para ser eleito como embaixador de uma letra, mas é um jogo que merece estar aqui até por tudo que ele representa. Seguindo então para a letra F. Aqui foi fácil encontrar um clássico. Final Fantasy é o escolhido. Ele é muito além de um jogo, na verdade. Ele é uma franquia, né, que dispensa apresentações. E esse é o primeiro da franquia. Então é uma pérola, é uma joia. Esse fantástico RPG foi lançado em 1987. É épico para qualquer amante do gênero. Foi publicado pela Square, outra grande empresa aparece entre as publicantes. E eu vou confessar que ele não foi a minha primeira experiência com RPG. Ele nem mesmo foi a minha primeira experiência com Final Fantasy. Mas seria um desrespeito se eu não colocasse ele na letra F do NES. Sim, não é que eu não tenha jogado, eu joguei Final Fantasy. Inclusive eu terminei o jogo, mas muitos anos depois do lançamento, inclusive no PSP, ou seja, não foi nem no NES. Mas a versão do PSP é a versão do NES, ou seja, não é que nenhum dos vários remakes que tiveram. Realmente é o mesmo jogo, a essência do jogo está ali. Uma curiosidade bem interessante que já não é mais tão secreta, praticamente todo mundo que está no mundo do RPG conhece. Esse jogo tem o nome de Final Fantasy porque a Square estava na bancarrota, estava dando adeus praticamente, e eles tinham dinheiro ali para fazer um último jogo.
Então botaram o nome dele de Final Fantasy. Tipo, vamos encerrar com esse nome. Só que o jogo foi tão bom, mas foi tão bom, que ele reergueu a Square, que é enorme hoje, né? Square Enix, que foi uma fusão posterior. Ou seja, não é à toa que a Square dá toda essa atenção para ele. É um jogo que é a empresa, basicamente. Mas voltando ali para o ponto do PSP, depois de jogar esse jogo, eu posso dizer que realmente ele merece o título de Salvador da Square. E também merece estar na letra F sem a menor dúvida. E embora a história seja linear desse jogo, ele tem customizações. Que essas customizações têm limitações relacionadas à época, evidentemente, mas elas são algo muito envolvente e que às vezes faz falta até nos RPGs atuais. Às vezes você joga um jogo que ele não te permite virar em nada, e ali você podia escolher os protagonistas, porque eles deixavam em aberto os 4 heróis lendários, mas havia ali algumas poucas opções para você fazer. Você fazia basicamente, criava a tua história. Ela tinha uma sequência que tinha que seguir, ela tinha uma lógica que tinha que seguir, mas você criava os protagonistas. Isso era um charme fantástico. Enfim, uma obra-prima, digna demais de estar nessa letra. Me dá orgulho ser desta época e não há o que dizer. A letra F do NES pertence a Final Fantasy. Seguindo para a letra G, um outro clássico, mais um clássico mediano, digamos assim. Para mim tem um brilho muito grande, mas eu sei que ele não é tão famoso assim mundo afora. O escolhido da letra G foi Gradius. Ele é o primeiro de uma franquia lançada originalmente para fliperamas, para arcade, mas que apareceu no NES em 1986. Adivinhe de quem? Outra empresa grande? Konami. Foi a minha primeira experiência com Shoot'em Up. Acho que agora saiu, hein? Acho que agora o João Santana não veio com força. Mas sim, ficou meio feio, é jogo de navinha, tá bom? Vamos resumir assim. E desde a primeira vez foi amor. Amor à primeira vista. Aliás, vamos colocar um negócio melhor. Amor à primeira vida. Pois eu, como todo mundo, perdi a vida que nem louco nesse jogo. O joguinho bom pra se morrer, hein? Aliás, que jogo que se morre. Jogo difícil pra caramba, mas como tantos outros do NES, divertia mesmo assim. Eu acho que a gente era masoquista na época, não sei qual é a lógica, gostava de sofrer, enfim. O sistema de upgrades do jogo fazia a gente se agarrar na nave, assim, ó, porque dava um desespero, dava um medo de perder a nave depois que você enchia ela de sombras e escudo e raios, que quando morria ela chegava a escorrer aquele suorzinho masculino dos olhos, sabe? Porque era triste ver aquela navezinha tunada dando tchau e ter que começar tudo de novo. E olha que era fácil ser atingido, já que tinha só uns 5 milhões de ataques na tela correndo de um lado pro outro. É uma pena que as sequências de Gradius tenham parado de ser produzidas. Na verdade, eu não sei até onde foi. Eu me lembro de jogar o Gradius 3 no Super NES. Mas, mesmo assim, nós temos aí uma das grandes maravilhas que a Konami entregou nos tempos de ouro. Merecedor da letra G. Partindo para a letra H. Essa foi complicada, tá? Tinha muito poucas opções, a maior parte dos jogos eu nunca ouvi falar na minha vida e sinceramente não me pareceram muito bons. Então parti para Hogan's Alley, outro jogo que dificilmente quem viveu na época, quem teve um NES não conhece. Ele foi um jogo de tiro lançado em 1988. Ele é básico, melhor forma que eu posso descrevê-lo, feito para dar uma utilidade a Zapper, claramente. Que era uma grande novidade na época. Para quem não conhece, a Zapper era a pistola do NES que utilizava um sistema de flash entre o tubo de televisão e a arma. Mas diferente do que pode parecer pelo jogo ser tão simples, ele é bem divertido. Tá? Ele tem uma ideia de simulador de treinamento policial que é inclusive mais suave que atirar em patos
né, como era o caso de Duck Hunt, outro jogo que é mais famoso com a Zapper. Já que eram só, apesar de serem imagem de bandidos, era apenas um cartaz, então era realmente um treinamento policial apenas. Sinceramente, não que eu ligue para isso, tá? Já que entendo que jogos devem ter liberdade de tema, ou seja, não tem problema nenhum atirar em patos num jogo. Eles são apenas uma ficção. Mas há muitas pessoas que ligam para isso, então vamos respeitá-los. Então, nesse sentido, o jogo é mais suave, sim. Resumindo, simples e divertido. Com certeza não é o mais louvável dos títulos do ABC dos Games, mas merece a sua posição na letra H e traz muitas lembranças, muita nostalgia. É um jogo do kit inicial da Nintendo. Fica aí então com a letra H. Letrinha casca grossa. Letra I. E o escolhido foi Ice Climber, outro jogo da Nintendo, lançado em 1985, bem no início da vida do console. Fica então como representante da letra I, que, como já mencionei, não tinha um mundo muito vasto de opções não, e sinceramente os poucos que eu conhecia não eram jogos bons, e os que eu não conheço não aparentavam ser. Então escolhi Ice Climber porque ele é um jogo que tem seu charme, melhor forma que eu posso descrever. Principalmente se a gente considerar que ele faz parte da primeira leva dos jogos de NES. O jogo é divertido, tem uma proposta bem original, afinal de contas escalar uma montanha de gelo quebrando blocos em cima da cabeça com uma marreta é algo original. Mas eu pessoalmente acabei enjoando desse jogo rápido demais, eu achei ele muito repetitivo. Um ponto importante e positivo é que ele era bem mais divertido de se jogar com duas pessoas, mas eu era um jogador forever alone, sempre fui na minha infância um forever alone, então não me rendeu tanto tempo assim de diversão. Se ele merece o título da letra I, eu diria que sim, mas provavelmente não seria ele se houvessem opções mais variadas. Então, desbravadores, esse foi o segundo capítulo do ABC dos Games NES. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, ele é importantíssimo. Não custa nada para vocês, ajuda o canal a crescer. Cada vez mais vamos trazer esses conteúdos. Então, essa é a forma de vocês nos dizerem que estamos indo para o lado certo. Lembrando que esse é o segundo vídeo, então o primeiro vai ficar aqui na descrição para que possam ver e acompanhar a saga completa. Logo mais lançaremos o ABC 3 do NES. Então, não quer perder? Se inscreve aqui no canal. Discorda da nossa lista? Comente aqui embaixo. Coloque que jogo faltou. Participe. Não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais, todas na descrição. Este baú está sendo fechado e valeu!